A Vida é uma Dança é um filme de 1940 da diretora Dorothy Arzner, estrelado por Maureen O'Hara e Lucille Ball. Judy e Bubbles, respectivamente O'Hara e Ball, são dançarinas de um grupo burlesco. Enquanto Judy ama dançar, praticando balé e sonhando em um dia poder dançar de verdade em uma companhia de balé, Bubbles quer dinheiro e fama e sabe seduzir os homens que assistem seu show para conseguir isso. Um dia, a professora de balé de Judy, interpretada por Maria Ouspenskaya, finalmente fazendo o papel de russa, consegue uma entrevista para Judy com um conhecido dono de uma companhia de balé, mas a professora acaba atropelada por um carro no caminho e tudo desanda a partir daí. Completo fracasso de público e crítica na época, o filme rendeu um prejuízo de quase $500 milhão aos seus produtores. Lendo as críticas, é nítido perceber que os críticos, todos homens, não foram capazes de enxergar certas coisas no filme que eram diferentes do que eles esperavam. Por exemplo, eles acharam confuso que o filme termina sem que nenhuma das duas fique com o homem, que é meio que interesse amoroso de ambas durante parte do filme. Alguns críticos também diferenciaram as duas como Bubbles querendo dinheiro e Judy querendo fama. Mas fama e dinheiro caminham juntas. Bubbles quer e consegue ambos. O que Judy quer é fazer sua arte. Enfim, o filme só foi obter reconhecimento mesmo com a ascensão do movimento feminista nos anos 1970, que viu o filme como uma obra de empoderamento feminino. Hoje, ele é considerado um dos mais importantes filmes já feitos em Hollywood, sendo listado inclusive entre os 100 filmes essenciais pela Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos. Pois é, um filme maravilhoso, finalmente um filme dirigido por uma mulher, que não é um documentário nazista. A gente teve lá no começo da lista um filme, O Sorriso da Madame Baudet, acho que é esse o nome do filme, e teve As Aventuras do Príncipe Ahmed, que foram ambos dirigidos por mulheres, e depois só teve os da Leni Riefenstahl. Então finalmente aí um filme dirigido por uma mulher. Não deixe que isso faça você pensar que não estava tendo, porque desde lá do cinema mudo tinha várias. Obviamente tinha menos, era difícil, não eram aceitas. A Dorothy Arzner era uma mulher que recentemente descobri que era lésbica ainda. Teve um relacionamento com uma outra mulher que inclusive é coreógrafa desse filme, porque era dançarina e coreógrafa, e ela fez as coreografias desse filme. E elas tiveram um relacionamento com 40 anos, que só acabou quando uma delas morreu. Elas tinham esse relacionamento abertamente, mesmo na época. Tem foto delas juntas de 1927, o que eu acho que é bem impactante para o que a gente sabe de como era a sociedade na época. E assim, esse filme é absolutamente maravilhoso. É um filme que é sobre... Não é bem sobre Broadway, porque não é nesse nível, né? Não é musical nesse nível, é musical em tipo teatros pequenos, assim, né? Em apresentações pequenas. Mas é meio que esse tipo de filme, meio musical. Tem poucas músicas no filme, né? E as músicas que tem são realmente porque é o assunto, então é tipo, ela se apresentando. Eu acho muito significativo que o filme na época foi não compreendido pelos críticos e hoje ele é considerado um dos 100 melhores filmes já feitos pelos críticos, né? Então eu acho isso bem importante pensar, não é simplesmente tipo, as feministas viram o filme, como é o começo dessa, sei lá, renascimento do filme, e elas gostaram do filme. Não, todo mundo gosta do filme hoje. É um filme que precisou disso para ser redescoberto, mas que hoje a impressão que eu tenho é que é unânime, assim. E eu acho que o filme merece. É uma história simples, é um filme de... Não é bem comédia, mas é um filme bem humorado. Eu diria que ele tem o tom de uma comédia romântica. Mas ele não é exatamente uma comédia romântica, até porque o romance não é o assunto principal do filme. Ele tá ali e tem cenas de romance, mas o romance não é o assunto principal do filme. O que, aliás, é parte de por que é tão ridículo terem se incomodado que o cara não termina com nenhuma das duas. Não é como se... eu quero deixar isso bem claro. Não é como se a trama do relacionamento com o cara terminasse sem resolução. Ela é resolvida. Ela só é resolvida de um jeito que ele fica com a ex-esposa dele e não com nenhuma das duas. Apenas isso. Ela é totalmente resolvida no filme. Agora, o fato dele não ter ficado com nenhuma das duas protagonistas foi um grande problema. Por quê? Que obrigação é essa? Que o cara tem que ficar com uma delas, sabe? Tipo, não faz sentido, não faz sentido. É muito nítido que não entenderam como podia se contar uma história diferente, sabe? É diferente. Enquanto a gente vê um monte de filme que, se você for destrinchar as ideias básicas do filme e separar as ideias básicas do resultado, as ideias são as mesmas em, sei lá, 50, 100 filmes. Tudo, no fim das contas, é o cara querendo ficar com a garota e, sei lá, reviravoltas
que eventualmente vão levar eles dois a ficar juntos. Todos os filmes são sobre isso, sabe? Todos os filmes assim, esses filmes meio de comédia... De novo, filmes, bom, que geralmente são comédias românticas, porque o foco costuma ser o romance. Todos os filmes têm essa mesma história. Muda o emprego das pessoas, muda as situações, muda as coisas que impedem eles de ficar juntos no meio do filme, mas assim, a ideia básica é a mesma em todos os filmes. O casal se conhece, casal termina junto. Acabou, sabe? Muito filme de casais que eram casados começam se divorciando. E aí estão se divorciando, descobrem que na verdade gostam do outro, terminam junto. É um monte de filme sobre isso. E esse filme não é sobre terminar junto, esse filme é sobre elas conseguirem o que querem. E a rixa delas em relação a isso, porque elas brigam. O relacionamento com o cara é meio que a gota d'água que gera a briga, mas elas estão incomodadas uma com a outra por outros motivos, sabe? Motivos profissionais, porque elas compartilham uma profissão, as duas protagonistas. E elas querem coisas diferentes da profissão, e a Bubbles meio que sacaneia a Judy, bota a Judy pra ser piada no show dela, sabe? E é genial. E o filme termina, não é a última cena, mas lá pelo final do filme, tem uma cena de tribunal que pra mim é das melhores cenas de todos os filmes, pelo menos americanos, nesse estilo, assim, de comédia e tal, que eu vi até agora, assim. Eu acho que é uma cena absolutamente maravilhosa, com o juiz falando, as duas caras na porrada no meio do palco, e o juiz questiona a Judy, dizendo, tipo, foi um acidente, você, na verdade, acabou machucando ela, mas não era a sua intenção, e a Judy fala, não, era a minha intenção sim, eu queria matar ela. Eu tava irritada com ela, queria matar ela, sabe? Ela acaba condenada a passar um tempo na prisão, esse cara que não termina com nenhuma delas, fala, não, eu vou pagar sua fiança, eu não vou deixar você passar por isso. Ela vira e fala, você não vai pagar nada não, eu fiz a merda, eu vou arcar com as consequências, sabe? Esse tipo de coisa, eu não sei se eu entendo, eu enxergo que a crítica não entendeu isso na época, mas é uma cena maravilhosa, principalmente porque não é o que você tá esperando assistir, sabe? Parece que eles não conseguiam sair do óbvio. Eles não conseguiam ver um filme que não corresponde a todas as expectativas que eles tinham no momento em que eles começaram o filme. No momento em que o filme começou, eles têm expectativas, e se essas expectativas não forem cumpridas, o filme não presta, sabe? Então, assim, os comentários da crítica são ridículos. É uma pena que esse filme não fez sucesso na época, porque eu acho que ele merecia muito. Ele não tem nada que justifique de verdade ele não ter funcionado na época. Ele é melhor do que muito filme que a gente viu aqui. É uma pena, porém, que bom que hoje ele tem o reconhecimento que ele merece, porque, sinceramente, é um ótimo filme.